Oração dos estudantes. Senhor Jesus, nós te oferecemos todo o nosso dia, nossos estudos, nossos trabalhos, sofrimentos e também alegrias. Abençoe também o nosso esforço para podermos aprender a ser melhores. Ajuda-nos a sermos tuas pequenas e teus pequenos, discípulas e discípulos. Amém. Graça e paz a todas e todos nós. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto. Hoje nos reunimos para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência na IECLB, refletindo sobre o tema Cada pessoa do seu jeito, todas juntas pela inclusão. O lema bíblico que nos ilumina é: Ele as chama pelo nome. João, capítulo 10, versículo 3b. Ao nos reunirmos diante de Deus, somos lembrados e lembradas de que ninguém é apenas mais um, mais uma na multidão. O bom pastor conhece cada pessoa, as chama pelo nome e convida todas a fazerem parte do seu rebanho. Nosso Senhor não nos define por nossas características e diferenças, mas pelo seu amor, que nos acolhe e nos reúne como um só povo. Que este culto nos ajude a renovar nosso compromisso de sermos uma igreja onde cada pessoa seja reconhecida em sua dignidade, valorizada em seus dons e incluída na vida comunitária. Aqui na IECLB, faremos festa de peito aberto por cada pessoa que se achega e se soma na caminhada pela inclusão. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esta é tua casa. Somos seu povo, vem se achegar.
Em comunhão, nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus, nosso bom pastor, Tu conheces cada pessoa pelo nome. O Teu olhar alcança o coração, reconhece a dignidade de cada vida e chama cada uma para fazer parte do Teu rebanho. Confessamos que nosso olhar muitas vezes é diferente do Teu. Enxergamos primeiro as limitações e o diagnóstico, antes da pessoa e dos seus dons. Muitas vezes permitimos que preconceitos e medos determinem a forma como vemos e acolhemos nossos irmãos e irmãs. Também reconhecemos que nem sempre a nossa comunidade reflete o Teu reino. Levantamos barreiras onde deveríamos construir pontes. Em vez de ouvir, falamos pelo outro. Em vez de criar espaço para a participação, esperamos que as pessoas se adaptem ao nosso jeito de fazer as coisas. Assim, deixamos de testemunhar o amor inclusivo de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos a olhar como Jesus olha. Transforma o nosso coração e conduze-nos pelo caminho da inclusão. Por Jesus Cristo, a fonte do amor que inclui. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Diante dele, nenhuma confissão sincera passa despercebida. Por sua infinita misericórdia, ele acolhe o nosso arrependimento, perdoa os nossos pecados e nos fortalece para uma vida nova. Vivamos, portanto, na alegria do perdão e na paz do Senhor. Amém. Alcançados pelo amor de Deus, agora podemos levar o nosso clamor por aquelas pessoas que nem sempre são vistas e incluídas em nossas rodas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu que ouves o clamor do que estão à beira do caminho, diante de Ti colocamos as dores do mundo. Clamamos pelas pessoas que vivem à margem da sociedade, especialmente pelas pessoas com deficiência que ainda enfrentam preconceitos, a exclusão e tantas barreiras que limitam sua participação pela vida em comunidade. Clamamos pelas famílias que convivem diariamente com desafios, pelo cansaço dos cuidadores e cuidadoras, pela falta de acesso à saúde, à educação, ao trabalho e aos direitos que garantem uma vida digna. Como aqueles que estavam à beira do caminho e confiaram em Tua misericórdia, juntamos nossas vozes a tantas pessoas que sofrem. Elevando nosso clamor a Ti, cantamos Kyrie eleison.
povo por Deus reunido, somos convidados e convidadas a reconhecer sua bondade. Louvemos todos juntos e todas juntas o seu santo nome cantando. Deus de graça, nos reúnes em Tua presença para ouvir a Tua palavra. Não permitas que saiamos deste culto do mesmo modo como chegamos. Que o Teu Espírito transforme o nosso coração, renove nosso modo de pensar, falar e agir, para que a nossa vida reflita o amor de Cristo no mundo. Por Ele, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura do livro de Romanos, capítulo 12, os versículos de 1 até 8. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda aos outros, que ajude
com alegria. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 4, anunciam. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs na fé, imagine se Jesus Cristo voltasse hoje, olhasse você nos olhos e chamasse o seu nome. Você se sentiria importante e amado, amada, pois ele mostraria que lhe conhece. De repente, ele fala alguma coisa em hebraico e a comunicação não acontece, porque você não sabe hebraico. Como você se sentiria nessa situação? Talvez frustrado, frustrada, mas não precisa se preocupar, porque alguém escreveu o que Jesus disse e outra pessoa traduziu para o grego. Você não sabe grego, mas alguém traduziu para o latim, depois para o alemão e depois para o português e finalmente alguém traduziu para Libras, a língua brasileira de sinais. Independente de qual língua lhe ajudou a compreender a fala de Cristo, como é bom entender o que alguém comunica. Como é bom finalmente entender que a mensagem de Jesus é um convite de segui-lo num caminho que leva para a vida eterna. Ao longo dos anos, a palavra de Deus atravessou muitas fronteiras. Por exemplo, diferentes culturas, diferentes países, atravessou continentes, diferentes línguas, tudo isso pelo propósito de unir e salvar pessoas no mundo inteiro pela fé, para que todos conheçam o amor profundo e glorioso de Deus. Esse Deus que dá a sua vida para salvar a humanidade. A partir desse amor, Deus nos chama a pertencer a Ele pelo batismo e viver o batismo compartilhando o amor de Deus com mais e mais pessoas. O Evangelho é movimento que convida para a inclusão. E Jesus, o nosso pastor, chama suas ovelhas, ou seja, todos e todas nós, pelo nome. Ou, na cultura surda, podemos dizer: Deus chama pelo sinal. Sinal é igual a nome.
O sinal que uma pessoa tem mostra a sua identidade. E Deus chama cada pessoa com a sua identidade, do jeito que cada uma é, para sermos unidos e unidas com Cristo. Ele ama cada um e cada uma de forma especial. E a maneira da Igreja mostrar o amor de Deus é se adaptando para aproximar pessoas com deficiência e incluí-las. O mundo já coloca muitas barreiras. Nós precisamos oferecer acolhimento em Deus. Assim como as ovelhas querem seguir o pastor, nós queremos seguir Jesus, pois confiamos nele. Sabemos que Deus nos leva por caminhos seguros e que Ele nos ajuda a atravessar momentos difíceis na vida. E igual as ovelhas precisam viver em grupo, unidas, para serem mais fortes, igual nós também precisamos ter fé, junto com a comunidade, em união, cuidando e orando pelas outras pessoas, para permanecermos firmes na fé. É no relacionamento em comunidade que praticamos a fé, não apenas isolado em casa. Viver o amor de Deus não significa ser perfeito. Significa que buscamos a Deus quando erramos e nos arrependemos. Buscamos a Deus aprendendo a palavra e praticando o amor, mesmo com dificuldade de amar igual a Jesus. Ser cristão é continuar tentando seguir o exemplo de Cristo. Por isso, a nossa ISLB está empenhada em promover a acessibilidade. Como? Ensinando Libras para as pessoas, fazendo vídeos com tradução em Libras em seus canais oficiais na internet, oferecendo formações sobre inclusão, produzindo materiais de conscientização. Há muito trabalho e precisamos de mais pessoas ajudando. Hoje, Jesus continua chamando para o compromisso de transformar o mundo, a Igreja, nossa realidade, em um lugar mais inclusivo e digno para todas as pessoas. E inclusão é diferente de integração. Não queremos apenas que as pessoas com deficiência se adaptem à sociedade. Queremos nos esforçar para nos adaptar às necessidades delas. Isso é inclusão. É vencer as barreiras que nos separam. E essa missão se faz junto, cada pessoa com o seu dom, com sua identidade, com as características que nos tornam únicos e únicas para Deus, porque a graça não nos deixa acomodar e juntos e juntas vamos mais longe. Deus capacita as pessoas que Ele chama. Jesus diz: ide, e nós iremos. Que Ele nos abençoe e ajude nessa missão de incluir mais pessoas para o seu reino. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus nos reúne como pessoas diferentes, mas unidas na mesma fé. É por isso que a inclusão e a acessibilidade fazem parte da missão da Igreja, para que todas as pessoas encontrem seu lugar na vida em comunidade. A oferta nacional desta semana é destinada ao trabalho de inclusão e acessibilidade e pessoas com deficiência. Sua oferta ajuda a ISLB a desenvolver iniciativas que promovem a participação de todas as pessoas na vida comunitária. Voltadas a orientadores e orientadoras do culto infantil e do ensino confirmatório, as oficinas sobre inclusão de crianças e adolescentes abordam características de alguns transtornos do desenvolvimento e estratégias práticas para o acolhimento de crianças e suas famílias. O encontro apresenta atividades inclusivas, ensina a adaptar materiais já existentes e cria um espaço de partilha para quem atua como orientador ou orientadora. Que Deus abençoe cada oferta e cada pessoa doadora, e que, a cada novo dia, nossas comunidades continuem sendo espaço onde todas as pessoas possam participar, servir e viver o amor de Cristo. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da ISLB ao trabalho de inclusão e acessibilidade e pessoas com deficiência. Senhor Deus,
Agradecemos porque em Jesus Cristo Tu nos reúne como Teu povo e nos permites viver a Tua graça. Confiantes em Teu amor, colocamos diante de Ti as necessidades do mundo e da Tua criação. Oramos por Tua Igreja, espalhada por toda a terra, que ela anuncie o Evangelho com fidelidade e seja um espaço de acolhida, inclusão e esperança, onde cada pessoa possa colocar seus dons a serviço do Teu reino. Oramos pelas pessoas com deficiência, sustenta aquelas que enfrentam barreiras, preconceitos e exclusão. Fortalece também suas famílias, cuidadoras e cuidadores. Direciona, ó Deus, governantes, instituições e toda a sociedade para promoverem políticas, espaços e relações que respeitem a dignidade de cada pessoa e garantam seus direitos. Oramos por todas as pessoas que sofrem em nosso mundo, pelas vítimas das guerras, da violência, da fome e das injustiças, pelas pessoas refugiadas, pelas que vivem o luto, pelas enfermas e pelas que enfrentam sofrimento emocional. Que encontrem amparo em Tua presença e solidariedade nas pessoas semelhantes. Oramos por nossas comunidades. Abençoa as crianças, as pessoas jovens, adultas e idosas. Fortalece quem serve em diferentes ministérios e desperta em nós a disposição de viver o amor de Cristo no cotidiano, reconhecendo e valorizando os dons que recebemos de Ti. Amado Senhor, tudo que ainda trazemos no silêncio do nosso coração, confiamos às Tuas mãos misericordiosas, orando as palavras que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e lhe dê da sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bom pastor continua chamando as suas ovelhas pelo nome. Agora ele nos envia para sermos sinais desse amor no mundo. Que ao encontrarmos as pessoas em nosso caminho, saibamos enxergá-las como Cristo as vê, com dignidade, com respeito e com amor. E que o tema desta celebração se torne prática nas nossas vidas. Cada pessoa do seu jeito, todas juntas pela inclusão. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.